Ah, tá, obrigada. Tá Só para bom? saber. Então, pessoal, para quem chegou mais agora, a gente estava antes só rapidamente falando do Zoom e lembrando que na barra embaixo, se você descer o cursor, você tem uma série de opções, uma delas é o chat ou bate-papo. Então, se você clicar nele, embaixo existe um espaço para você escrever qualquer mensagem ou comentário. Então, eu queria convidá-los ao longo da exposição de hoje para que vocês façam os registros, né? Ou as perguntas, de modo que no final a gente possa voltar, né? E ler e responder. Tudo bem? Eu vou emudecer todo mundo. Aqui eu tenho como fazer isso. Eu vou deixar eu e o Edson com o microfone aberto, tá bom? Ok. Então o Edson tá com o microfone aberto também. Então, nós preparamos aqui uma exposição do tema da noite. Eu vou já compartilhar com vocês o PowerPoint. Então, vamos também para essa etapa aqui. E agora vocês devem estar vendo uma imagem com o logo do CACS e da irmã Sheila. Tudo bem? Então, muito bom. Edson, ao longo da exposição, se você quiser entrar e complementar, fique à vontade. Perfeitamente, Jorge. Então, tá bom. Então, gente, nós estamos no programa do estudo da doutrina espírita da Federação Espírita Brasileira, e como a gente comentou na última vez, ela é composta de vários módulos. O primeiro módulo, que são 4 aulas, incluindo essa, é a introdução ao estudo do Espiritismo. E é um bom começo, né, para que a gente possa entender, né, todo o contexto histórico, enfim, o trabalho que Kardec teve para reunir todos esses conhecimentos, para que a gente possa depois apreciar os conhecimentos em si, né? O próprio livro dos Espíritos começa com uma parte que é justamente introdução ao estudo da doutrina espírita. E hoje a gente vai falar do contexto histórico, né, que é o século XIX na Europa, que é onde, enfim, aterrissou, né, o espiritismo. Né? Então, eu pediria que vocês, ao longo da exposição, fossem registrando para si próprios, ou até se quiserem escrever, assim, o que nesse século foi importante para que se desse o advento do Espiritismo? Que condições foram essas que permitiram que uma doutrina como a doutrina espírita viesse ao mundo? Né? Eu acho que esse é o grande objetivo que a gente tem aqui de aprendizagem hoje juntos. Né? Lembrando também, assim, nós estamos aqui treinando uma ferramenta nova. Para algumas pessoas isso aqui tudo é mais, ainda pode ser muito novidade, para outros possivelmente isso aqui já é o dia a dia, né? Então, possivelmente a gente ainda tem alguns ajustes aí para fazer na parte técnica. Então, desde já, a gente pede desculpa se alguma coisa não for 100%, né? O tema hoje é um tema extenso, então é possível que a gente passe alguma coisinha do final, mas vamos ver como é que a gente caminha, tá bom? Então, vamos lá. Sobre o século XIX, há algumas coisas que são importantes a gente pontuar para entender esse contexto. Primeiro é a Revolução Francesa, né? Embora ela tenha acontecido no final do século anterior, mas ela marcou profundamente a história da humanidade dali para frente, em especial o século XIX. A Revolução Industrial, né, que também acontece fortemente no século XIX. E, finalmente,
como é que tudo isso repercutiu em termos artísticos, culturais, filosóficos, políticos, religiosos, né, que é dar esse caldo onde o espiritismo veio acontecer. Então, das duas maneiras, tanto os eventos do século XIX contribuíram para o espiritismo chegar, como a própria chegada do espiritismo é uma resposta às coisas que vinham acontecendo, né, então, né? Então, começando pela Revolução Francesa e suas consequências, né? Para quem estuda a história, né, hoje nós estamos nessa fase aí da Idade Contemporânea, né? Antes dela havia uma idade chamada Moderna, e ainda antes a Idade Média, né? E finalmente a Antiguidade. Então, essa é uma forma como os historiadores normalmente dividem a história, né? A Antiguidade vem desde o início da escrita até a queda do Império Romano, né? Que se deu em 476, né? A partir daí começa a Idade Média, e a Idade Média acaba em 1453, que é onde o Constantinopla é conquistada pelos turcos e o que era o Império Romano do Oriente, ou o Império Bizantino, acaba, né? E aí começa uma Idade Moderna, Renascença, uma série de progressos científicos, né? Então, tem as descobertas, Brasil é descoberto aí 50 anos depois, né? Uma série de mudanças acontecem aí, mas ainda a ordem social é a ordem social medieval, uma ordem onde você tem muito claramente quem é o nobre, quem é o representante da igreja e todo o resto, né, que trabalhava duro, né? Agora, a Revolução Francesa marca essa distinção aí da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, né? Tem uma passagem que aconteceu em 1989, quando se comemorou 200 anos da Revolução Francesa, que dizem que foram perguntar para uns representantes chineses, né? Perguntaram assim: nossa, o que vocês avaliam das repercussões da Revolução Francesa? E o chinês falou: olha, ainda é muito cedo para avaliar, né? Então você vê como os chineses têm um outro ritmo de olhar a história. E, na verdade, talvez ele não esteja errado, porque, como a gente vai ver, muitas das coisas que surgiram a partir desse evento, a gente ainda está aprendendo a lidar, ainda tentando encontrar respostas para ela. Bom, essa é a ordem medieval, o reizinho, né? Quem que eu sou, o que eu sou, o que eu sou, sou rei, está lá em cima, né? E, de um lado, você tem os nobres, os cavaleiros, né? As damas, são todos a parte da nobreza, e do outro lado você tem o clero, né? E aí está claramente o alto clero e o baixo clero, né? Então, o alto clero, que eram oriundos normalmente da nobreza, e o baixo clero, que aí era do povo, enfim. E assim você tem essa ordem muito bem fixa. E depois você tinha todas as outras pessoas, né, que trabalhavam como artesão, camponês, assim por diante, né? O que acontece no final dessa Idade Moderna é que essa ordem já está mais do que superada, né? Esse pessoal que está aqui embaixo, eles também evoluíram, muitos se tornaram proprietários, comerciantes, enfim, tinham indústrias, etc., mas não tinham nenhum poder político, né? Então, isso na França foi muito, muito esticado, né? A gente tem toda aquela história lá do Luís XIV, né, que fez Versailles, né, toda aquela pompa, etc. e tal, e o povo, né, sofrendo para poder alimentar tudo aquilo. Culmina, então, com a Revolução Francesa, em 1789. Né? Os americanos já tinham feito a independência dele alguns anos antes, então já existia um precedente, e aqui, né, esses três níveis sociais se juntaram numa assembleia e começaram a discutir, né, como que deveriam ser as coisas dali para frente, para que todos pudessem ter algum lugar no sol, né, ao sol. Aqui é a famosa queda da Bastilha, né, que acontece nesse ano, e essa fortaleza era assim o emblema, né, que ilustrava muito
fortemente toda a opressão, toda aquela condição que se vivia então. Aqui é a Declaração dos Direitos dos Homens e dos Cidadãos. Para o público feminino, deve-se dizer que isso aqui é 1789, quando foi criada a Organização das Nações Unidas. Essa declaração foi ampliada, foi a Declaração dos Seres Humanos, né? Não só dos homens. Mas são alguns artigos, né, sensacionais aí em 1789, e um deles, o primeiro, fala assim: os homens nascem e são livres e iguais em direito. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum, ou de outra forma, não nos privilégios, né? Então, aqui tem todo um ideal, né? A Revolução Francesa é fundada nessas palavras, né? Igualdade, liberdade, fraternidade, né? Coisas que a gente ainda está buscando concretizar. Mas, embora tenha tido esse início, como se diz assim, auspicioso, né? Que coisas boas estão vindo pela frente, o processo político ele se degenera e aí entra num período de terror, né? Onde um partido, né, chamado Jacobino tem o poder, e ele começa a perseguir todo mundo que era contra o processo revolucionário, né? E já aqui os burgueses achavam, ok, já tivemos mudança suficiente, e outros não, precisamos ir mais à frente. Esse aqui é o famigerado instrumento, né, da guilhotina, né, onde vários foram decapitados, né? Inclusive o rei, né, que tinha sido deposto, Luís XVI, e a esposa dele, a famosa Maria Antonieta, né? Então, esse foi um período de muita crueldade, muita brutalidade, e é muito interessante quando Emmanuel escreve esse período no livro A Caminho da Luz. Ele fala claramente, né, de como as entidades espirituais que zelavam pela França, né, reuniram muitos desses espíritos atormentados, né, embrutecidos, e os encaminharam aqui para a América, muitos deles para o Brasil, né, para reencarnar em vidas, né, expiatórias, né, e para que eles pudessem se redimir daquilo que tinham realizado nesse período. Depois desse período, o grande personagem é o Napoleão, né? O Napoleão já tinha se destacado muito como um general. Para vocês terem ideia, com 24 anos, Napoleão já era general, né? Então, era um sujeito, digamos assim, diferenciado, genial, né? Para ter toda essa projeção. E ele é chamado justamente para governar, colocar ordem, né? Então, ele se torna o primeiro cônsul, né? Que basicamente era quase um ditador na época. Mas, enquanto, enfim, ele tinha um domínio muito forte, né, do governo, ele trouxe vamos dizer, muitos benefícios, né, para a ordem pública, né? Então, ele tem um Código Civil que ele criou, né? Ele teve muitas aberturas em termos da educação, né? A própria igreja teve menos poder, né? Outros cultos foram permitidos. Então, ele começou a trazer uma série de melhorias que ajudaram muito depois que uma doutrina como a espírita pudesse ser aceita, né? Sem uma perseguição maior. Jorge, Diga. desculpe te interromper. Tem 3 pessoas que estão esperando você aceitá-las. Ah, tá bom. Obrigado, não tem problema. A gente se concentra aqui na fala, a gente já não olha para o cantinho. Bem-vindas. Bom, existe um trecho assim que é muito interessante do Napoleão, que é quando Napoleão encontra Kardec no plano espiritual, e Kardec ainda ia encarnar, né?
Kardec encarna em 1804 e Napoleão é sagrado imperador em 1904, 1804. E esse trecho está descrito pelo Humberto de Campos no livro Crônicas e Cartas e Crônicas. E ele fala de uma assembleia que acontece no mundo espiritual, onde estão ali representantes, né, de auto elevação espiritual, gente importante na história da humanidade. E aí eles recebem nesse lugar o Napoleão, que estava encarnado, então ele vem desdobrado em sonho, e mais algumas outras pessoas que estavam encarnadas na época, né? E aí ele descreve assim que do alto, né, se apresenta uma escada e delas vão descendo como que estrelas, né? E à medida que eles chegam naquele recinto, essas estrelas se transformam em seres humanos, né? E a estrela mais radiante, mais bonita, vai se dirigir a Napoleão, né? E Napoleão automaticamente cai de joelhos, né? Vendo que aquilo ali realmente era um ser muito mais evoluído, né? E essa voz que vem do alto vai explicar para ele a missão que ele tinha na Terra, né? Então, deixa eu ver se eu encontro aqui as palavras, porque é muito bonito. Não, então a palavra diz assim: irmão e amigo, ouve a verdade que te fala em meu espírito. Este à frente do apóstolo da fé, que sob a égide do Cristo descerrará para a terra atormentada um novo ciclo de conhecimento. Então, esse ser iluminado que Napoleão se ajoelhou perante era Kardec, né? Kardec, então, reencarna naquele ano, 1804. Mas Napoleão, apesar de todos os benefícios que trouxe para a França, obviamente que foi um espírito que se deixou levar pelo poder, né? Pela vaidade, né? E se coroa imperador, né? Tem um episódio interessante que ele manda vir o Papa de Roma para coroá-lo, mas na hora H, quem põe a coroa na própria cabeça é Napoleão, né? Então, essa é a figura, né, que tem tantos pontos positivos quanto negativos, né? Bom, depois de Napoleão, a França passa por períodos muito tumultuados, né, até que a monarquia é restabelecida e o Luís XVIII, que é irmão do Luís XVI, que perdeu a cabeça, volta ao trono em 1814. Né? A gente sabe da história do Brasil, que em 1808, né, chega aqui o Dom João, né? E que depois que Napoleão some do pedaço, ele volta para Portugal. Mas na França, esse Luís XVIII até fez um governo razoável e era uma monarquia constitucional, parecida com a da inglesa, mas ele é sucedido pelo Carlos X, né, que aí volta um pouco à prática anterior absolutista, né? Com isso, obviamente, o pessoal que tinha ganho alguma projeção política fica contrariado. Em 1830 tem mais uma revolução na França. E Luís Felipe, que não é um Bourbon, é um Orleans, vai de novo restaurar uma monarquia constitucional. Ele mais ou menos governa bem até 1848, onde tem uma revolução aí sim do pessoal camponês, enfim, e aí eles instituem a República. E Luís Napoleão, que era sobrinho do Napoleão, é o primeiro presidente da França. Só que Luís Napoleão também fica guloso e volta a declarar um império, e ele como Napoleão III, né? Esse é o período em que Kardec começa a trabalhar com o espiritismo, né? Ou seja, olhando as mesas, né, girantes e assim por diante, né?
e mais ou menos até 1870, quando o Kardec termina os 5 livros, né? E desencarna. Então, Napoleão III também mantém um período relativamente estável, que é quando o Kardec trabalha, mas em 1870 existe uma guerra, né, da França com a Alemanha, e aí o Império Jorge, francês cai. Sim, tem duas pessoas querendo entrar. Libera lá. oba, vamos lá. Obrigado. Bom, e aí 1870 já é uma outra história. Tudo bem? Então, só para mostrar o grau de instabilidade, de experimentos políticos que existia nessa época, né? Até que realmente a coisa se estabilizou. Agora, Jorge, antes de você prosseguir, Aham, você falou uma coisa que faz a gente pensar. uhum, Com toda essa instabilidade, Kardec desenvolveu o seu trabalho e codificou a doutrina espírita, sim. né? É, evidentemente que não comparando com hoje, mas hoje nós vivemos também tempos conturbados Uhum, e nem por isso a gente vai deixar de fazer a nossa parte, exato. né? Uhum, Napoleão, apesar de tudo que ele fez de bom e de ruim, uhum, ele foi influenciado pelos dois lados. Ele era um missionário do alto, sim. né? Que veio para desenvolver uma tarefa, entendeu? Mas foi traído pelas suas próprias forças. Quem nunca errou e Sim. nunca sucumbiu, né? É. Então a gente não pode julgar. Mas hoje a gente passa por momentos assim, com essa Covid-19, e a gente está aqui forte, firme, estudando para melhorar não só o mundo, mas se melhorar também. Sem dúvida. Não, bem lembrado, bem pontuado, Edson. Essa é é o nosso desafio, né, de avançar mesmo nessas dificuldades. Mas, se imaginarmos, né, os vai-e-vens que houve, né, nas, existia um caminho tendente a mais liberdades, a mais igualdade, né? De alguma maneira foi avançando também. Então, esse é o aspecto político daquele século, né? Do ponto de vista econômico, é um século de muito crescimento econômico também, apesar de todos esses problemas, né? E principalmente porque tem um conjunto de invenções, de descobertas que ajudaram, né, na produção industrial, no aumento da produção, né? Então, por exemplo, né, é nesse século que surge o barco a vapor, a locomotiva, né? É nesse século que, por exemplo, o Louis Pasteur inventa a pasteurização, né, coisa que a gente usa até hoje. Eu achei muito curioso aqui o palito de fósforo, mas também foi uma invenção, né? E o Goodyear, né, que é o nome dos pneus, ele que inventou o processo de vulcanização. O Nobel, né, que a gente fala do prêmio Nobel, ele inventou a dinamite, né? E assim por diante, até no final do século aí o telefone. Então você tem um conjunto de, agora eu tenho a máquina a vapor, eletricidade, tenho, né, mais para frente lá o motor a combustão, enfim, tudo isso permitiu um grau de produção, uma produtividade que nunca tinha existido antes. Jorge, oi, Oi, Alfredo. Tem uma oi, pessoa tentando entrar, você libera ela? aqui não está aparecendo ela tentando entrar. Beleza, não, tudo bem. Acho que pode ser uma mensagem antiga aqui. Tá bom. Obrigado por ter lembrado. Qual? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa, ativa o som e manda bala, viu? Eu estou vendo aqui que estão vindo chats. Depois a gente para um pouquinho para dar uma olhada, mas fiquem à vontade também, né? Então, sim, é um século de revoluções e questionamentos, né? Muita coisa é realmente passada a limpo, né? Às vezes com conclusões não tão boas,
E o desenvolvimento intelectual foi muito, muito intenso, né? E aqui talvez seja até um ponto para pontuar isso mesmo, Gilberto, porque apesar de todo esse avanço intelectual, o avanço moral não necessariamente acompanhou no mesmo passo, né? Então, embora houvesse mais condição, mais produção, certamente a falta do desenvolvimento moral também teve suas repercussões, né? Então, aqui, por exemplo, é só um quadro vendo como é que a produção industrial cresceu ao longo do século, né? A gente vê que ela quase quadruplica, né? A Grã-Bretanha ali na frente, a Alemanha crescendo também, mas principalmente os Estados Unidos, né? Que depois vai ser o poder dominante econômico. Mas entre as consequências e por conta desse pouco desenvolvimento moral, né? A gente tem todas as más condições de vida, né? Do pessoal que era operário, né? Que tinha apenas a sua força de trabalho para oferecer, né? Então, muita gente vai para os grandes centros, né? E as pessoas formam uma massa, né? Que nem sempre empregada, né? E quando empregada, nem sempre com as melhores condições. Então, tudo isso também, depois a gente vai ver que tem repercussões na política, na filosofia, enfim, nas propostas de como resolver essas situações, né? Aqui é mais uma imagem, né, das condições de trabalho, gente que trabalhava 12 horas por dia, né, gente? 14 horas por dia, não era pouca coisa, não. Não tinha sábado nem domingo, né? Não tinha aposentadoria, nada. Quer dizer, então, era realmente uma condição bem cruel, né? Aqui são crianças, né? Poderiam ser também parte da força de trabalho. Então, se do ponto de vista político e do ponto de vista econômico nós estamos vendo esses progressos, como é que isso se reflete no mundo artístico, né? E cultural do século XIX? A primeira corrente artística que tem no século XIX é chamada o romantismo, né? E aqui a gente está vendo um quadro do Eugène Delacroix, né? Que é a deusa liberdade liderando o povo, né? Francês, né? Nas revoluções. Então, o romantismo tem muito desse idealismo, né? Das coisas dos sonhos que você está buscando concretizar, né? A própria, obviamente, essa mulher não existe, né? É uma idealização da liberdade, né? E aí está o povo nas suas lutas, né? No seu esforço heróico para transformar as coisas, né? Então, essa é a ideia central do romantismo, né? Na Alemanha também você tem o Goethe, né? E que tem o famoso obra do Fausto, né? Que é o sujeito que vende sua alma ao diabo, mas de certa maneira é uma reflexão que é quase autobiográfica do Goethe, justamente sobre a condição desse homem, né? Moderno, contemporâneo, né? Que está vendo a ciência avançar, mas ao mesmo tempo está buscando ter uma forma de lidar com o oculto, uma coisa que não é tão concreta, né? E esse se afastar, né, das formas antigas da igreja, de certa maneira, ele representa como esse pacto com o diabo, né? Goethe é uma personalidade maiúscula, né? Além de escritor, né? Ele também era um cientista amador, então é um cara interessado por muitas coisas. Mas também faz parte desse romantismo. Aqui está Victor Hugo, ele já vem um pouquinho depois, né, ao longo do século XIX. Victor Hugo tem vários também obras literárias, né? Tem Os Miseráveis, ele fala do sobrinho do Napoleão, né? Ele chama de O Pequeno, né? Essa obra dos Miseráveis é até um pouco mais conhecida, né? Ela tem musicais hoje em dia, foi vertida em filmes mais de uma vez, né? E mostra justamente
a condição difícil do povo naquele período. Por outro lado, você tem uma volta a um gosto arquitetônico clássico, né, que vem lá da antiguidade, né? Isso aqui parece um monumento romano, né, que foi construído por Napoleão, foi mandado construir por ele para comemorar suas vitórias, né? E a gente sabe pelas fontes espirituais, né, que Napoleão era a reencarnação de Júlio César, né? Então esse grande general, tanto no século XVIII quanto lá no século I, né? E que, curiosamente, Júlio César é o grande conquistador das Gálias, né? Que era o nome antigo da França, né? E hoje ele, no século XIX, é o grande protetor daquele território, né? Então, está aí o Arco do Triunfo. Nessa época também, a arte tem se prestado muito ao sentimento nacionalista, né? Então, a Alemanha, que na época era um monte de pequenos principados, ducados, né? Pequenos reinos, né? Todo esse povo que falava a mesma língua, que compartilhava a mesma cultura, né? Começou a sonhar com uma nação única, né? Um país, né? A Alemanha. O Richard Wagner foi um compositor, né, com várias obras, né, belíssimas, muitas delas indo beber aí na mitologia germânica, né, antiga, né, e que ajudou a catalisar esse sentimento de união, né. Mais ou menos em 1870, 1871, justamente nessa guerra com a França, é que a Alemanha se constitui como país, né. Da mesma forma, a Itália, né? A Itália também era um monte de pequenos ducados, enfim, pequenos reinos, né? E todos eles também tinham esse desejo de se juntar. E o Verdi, a gente tem outros compositores, como Rossini, Bellini, né? Foram importantes em fomentar esse sentimento, né, do nacionalismo. Então, todo esse ideal, né, de vamos ser uma nação só. Há outros compositores, Beethoven também é dessa época, a famosa Nona Sinfonia, que aqui nossas anotações, em princípio, ele queria homenagear Napoleão, mas quando Napoleão começa a ser tão dominante, ele retira esse elogio, né, a homenagem que ele ia fazer. Mas o romantismo vai para um bom pedaço do período e depois ele é um período até que é conhecido como a Era Vitoriana, né? E aqui é um outro quadro também bastante romântico, né? Aqui está a Rainha Vitória, o Príncipe Albert, né? Que é o marido dela, e a família numerosa ainda, crianças muito bonitas, né? Um quadro com frutas tropicais de um lado, que não existe na Inglaterra, né? Outras plantas também que não existem na Inglaterra, um céu maravilhoso que também não existe na Inglaterra, e um pano vermelho, que eu não sei de onde caiu, mas ficou muito bonito nesse quadro. Então, bastante idealizado, né? E a Era Vitoriana, que perdurou por um bom período no século XIX, uma era conhecida assim por uma rigidez de costumes, né, de um moralismo muito forte, né, e que foi só quebrada aí depois no século XX. Mas olhem e fixem bem esse quadro, que é um quadro romântico, e vocês vão ver agora um quadro realista, né? Então, o realismo como movimento artístico vem em contraposição ao romantismo, né? Então, se o romantismo está muito no ideal, o realismo ia mais para a realidade, né? Então, aqui não tem nenhuma deusa da vitória, não tem nenhuma fruta que não existe. É exatamente o que estava ali naquele quarto, com essa qualidade de luz, com esses rostos aí sombrios, né? Com um prato vazio na frente, em cima da mesa. Então, a ideia do realismo era levar para um outro lugar e mostrar mais claramente
essas situações. Aqui é um outro quadro realista, né? Você tem um castelo aí na beira de um lago, né? Tudo muito reconhecível, linhas muito claras, né? Montanha, árvore, barquinho, etc. e tal. Então, isso foi uma outra fase também do realismo, e o final do realismo deu lugar ao impressionismo. Então, vocês vão dar uma olhada agora no quadro impressionista, né? Aqui está um quadro de Monet. A gente mais ou menos sabe o que está aí, né? Mas não tem nenhuma linha clara, não está nada nítido, né? A gente só consegue perceber aqui os tons das cores, da luz, né? O esboço dos objetos e da paisagem, né? Então, a ideia, diferente do realismo, que era muito objetivo, o impressionismo trabalhava o subjetivo, né? Então, assim, como é que eu estou sentindo, como é que eu estou vendo, né, essa cena, essa paisagem, né? Como é que eu me impressiono. Aqui é mais um quadro vários quadros do Monet, né? Essa Catedral de Rouen. E ele pintava a mesma coisa, só que em horas diferentes, em épocas diferentes, só para ver como é que a luz era diferente, batia diferente nessa fachada, né? E aqui, esse aqui é no quintal da casa dele, que ele tinha um laguinho, e também era apaixonado por pintar todas essas plantas, né, aquáticas. Bom, o final do século é conhecido como La Belle Époque, né? Parece uma época bonita, né? De mulheres bem vestidas, homens cavaleiros, né? Parecia que estava indo tudo muito bem, a economia estava crescendo, né? As pessoas estão podendo aproveitar, ter talvez assim um prazer maior na vida, né? Que era o final do século XIX, com todas as conquistas que esse século tinha trazido, né? É óbvio que a Primeira Guerra Mundial é que acaba com isso daqui, né? Então, isso é só uma rápida passagem, e aqui eu vou tentar acelerar um pouquinho as manifestações filosóficas, políticas e religiosas para chegar no nosso finalmente. Bom, filosoficamente, e até Emmanuel comenta isso no A Caminho da Luz, parece que o espírito humano foi se apagando, né? Foi se fechando, né? Schopenhauer, que no início do século XIX era um cara muito pessimista, né? Então dizem que ele é o cara que trouxe essa história do pessimismo filosófico, e a filosofia começa a ficar ateia, né? Não se fala mais de Deus, né? Aliás, se tira Deus da equação, se possível. Comte, que é um francês, né, cientista, sociólogo, várias coisas, mas talvez ele seja um dos mais interessantes para quando a gente for falar do espiritismo, porque ele rejeitava todas as formas de conhecimento que não fossem científicas. Então, tudo que era mitologia, tudo que era religião, para ele não significava nada. Não só aquilo que eu pudesse experimentar, que eu pudesse medir, que eu pudesse botar debaixo de um microscópio ou de um telescópio, né? Então, ele trouxe essa visão do positivismo, né? E que tudo precisa ser devidamente comprovado. A gente pode fazer um paralelo, né? Quando o Espiritismo fala tanto sobre a importância, né, das evidências e tal, certamente é uma forma de dialogar com esse tipo de filosofia. E certamente ele era materialista, né? E, finalmente, o Nietzsche, né, que já é mais no final do século, e a frase mais famosa de Nietzsche é Deus está morto. Então, na verdade, ele rejeitava tudo quanto conhecimento que vinha da igreja, das religiões, e realmente propunha um caminho que fosse cada homem, né, a sua própria definição. Então, esse é um caldo, né,
da onde as coisas estão indo. E aí aparecem várias correntes políticas revolucionárias, né, no final desse século, aí, ao longo desse século, como o anarquismo, o coletivismo, o marxismo. E a ideia que sempre por trás aqui de alguns deles era o uso da violência, justamente para destruir a ordem social vigente e poder construir uma nova, né, uma proposta em que a transformação aconteceria de fora para dentro. Então, como a gente vai ter a oportunidade de ver, o Livro dos Espíritos, quando fala das leis morais, fala de muitas questões que nos ajudam a colocar luz sobre essas coisas, né? Aqui tem um detalhe de cada um, mas eu vou passar um pouquinho mais rápido e depois, isso obviamente aqui a gente vai disponibilizar para todo mundo, tá bom? Só para não ficar. Bom, descobertas científicas, muitas, né? Talvez a que mais sacudiu o século foi a teoria da evolução das espécies, né? Mas se descobriram que existem micro-organismos, né? Toda a questão da higiene, asepsia, né? Que não se fazia assim, né? Até então, graças ao Pasteur. Muita coisa da área do magnetismo e da eletricidade. Então, tem aí o meu xará, Georg Ohm, o Faraday, né? O Maxwell, né? Todo esse pessoal aí é da linha do eletromagnetismo. O George Boole, que faz álgebra booleana, que é a álgebra que faz funcionar os nossos computadores. O famoso Mendeleev, lá da tabela periódica, e assim por diante. E o que foi acontecendo era que todas essas descobertas científicas iam tirando o campo onde a teologia, a religião até então dava as explicações ao ser humano e trazia isso de uma forma racional, todo mundo podia entender, né? E de certa maneira foi minando, né, a visão tradicional da religião, foi ficando cada vez mais acuada, né, num campo de fé, né, já que ela trazia não conseguia responder muito bem às questões do mundo material e físico. Então, a igreja, em 1870, aquele ano famoso lá na França também, a igreja perde os seus territórios na Itália, porque a Itália se unifica como uma nação. Ela fica reduzida ao que hoje é o Vaticano, né? Alguns quarteirões lá em Roma. O Papa, sem poder responder muito bem a todos esses ataques da ciência e da filosofia, ele faz passar um dogma, que é o dogma da infalibilidade papal, né? Ou seja, em termos de teologia, de fé, o que o Papa disser está certo, ele não erra, né? Que é, uma certa forma, é um escape para quem não tem mais argumentos, né? E aqui é uma encíclica famosa desse século, do Papa Leão XIII, que fala da questão social. Ele condena nessa encíclica tanto o capitalismo quanto as outras correntes revolucionárias, né? Então, tem uma importância, embora talvez não tenha tido tanto efeito na época. E assim, chegamos também ao ponto que, em relação ao capitalismo, o protestantismo foi uma visão de mundo muito mais, vamos dizer, se conversava muito mais fácil, né, do que o catolicismo. Então, a ideia do que as religiões podiam trazer estava muito, como é que se diz, abalada, né, e muito vulnerabilizada, né, fragilizada perante o homem daquela época. É nesse momento que temos a chegada do Espiritismo. Então, talvez aqui eu pediria para vocês, talvez, se quiserem escrever ou falar, assim, o que vocês entendem que desse século XIX, desses eventos, né, transformações, evoluções, ajudou o advento do Espiritismo? Pessoal, pode ligar o som e falar. Pode falar.
Ou escrever, se preferir. Não, vamos lá, vou falar. Diga lá, Muito bem, Fernando. Não, é que quando a gente analisa o contexto todo, principalmente filosófico, até artístico e tudo mais, você vê que social, você vê que é uma época de muito questionamento de dogmas e verdades que eram tidas como verdades inquestionáveis e absolutas, e que alguns tinham essa... E começou-se a questionar o que tá, mas me prova, por que isso faz sentido ou não faz sentido? O que são essas verdades que você diz que é isso, mas por que é isso? Você vê até nos desenvolvimentos científicos e tudo, questão que você até mencionou, questão da teoria da evolução das espécies, no fundo é um questionamento que também levou nesse lado, né? Mas você me diz que tudo foi criado por Deus como único, mas e olha essas evidências, o que está tendo. Nesse contexto de tudo, de trazendo mais para uma questão racional, de provas, de fazer sentido, de ter uma lógica todos os ensinamentos ou as regras impostas, isso favoreceu, de uma certa forma, o espiritismo, exatamente porque ele vem trazendo que, olha, quando você aplica lógica às coisas, não quer dizer que você tem que jogar fora a questão de fé e religiosa e moral. Pelo contrário, aplique isso a isso. Então, no momento em que a sociedade parece que está afastando a religião tradicional, né, de tipo, olha, não serve mais, porque quando você começa a raciocinar, isso não faz mais sentido, o espiritismo ele vem e mostra, fala, não, faz sentido, olha só, aplique isso aqui à religião, à fé, que você vai ver que faz sentido, e isso favoreceu muito, porque o mundo, o ser humano, enfim, da época, estava muito propício a isso, ele já estava questionando, né? Muito bom, Fernando. Acho que tem muito a ver. É a história do jogar a água do banho junto com o bebê, né? É isso aí. Você tem todos aqueles penduricalhos que não nos servem mais, mas o bebê ainda... não joga o bebê junto, né? fora, né? Não... Mas é verdade, esse espírito, né, do olhar a fé do ponto de vista racional. Né? Alguém mais gostaria de contribuir com uma colocação, comentário? Eu perguntaria para vocês, seria possível uma doutrina espírita conseguisse vingar durante a Idade Média? Não. Eu acho que o povo não estava preparado ainda, né? Pode ser que o povo não tivesse preparado, mas... Acho que todas essas mudanças que ocorreram foi justamente para preparar a mentalidade do povo para começar a pensar de um modo diferente, né? Sem dúvida. Se chegasse de uma vez uma alteração desse tamanho, desse porte, eu acho que não iam aceitar, não ia se desenvolver. Pode ser. E muito provavelmente, se aparecesse lá, eles seriam queimados, como de fato foram, sim, né? Sim. Quantas bruxas foram queimadas, quantos... Né? Eu acho que tudo aparece na hora certa, né? Na hora que o povo está preparado. Vocês sabem que uma das encarnações do Allan Kardec foi como João Hus, né? Um tcheco, que era um clérigo, né? Que tinha ideias bem diferentes da igreja na época. Né? E ele foi queimado, né? Pela Inquisição. Então, de fato, um pouco antes você não teria essa abertura, não teria um respeito de culto, né? Uma abertura a diferentes questionamentos e visões de mundo, como tinha no século XIX. Jorge, teve acho que um amadurecimento intelectual, né? Acho que alguém já até pôs isso, acho que no chat, né? Foi vindo, eu acho, até pelos acontecimentos, de tudo que foi acontecendo. E aí foi tendo, acho que até um amadurecimento, acho, não só intelectual, como um amadurecimento pessoal, vamos dizer assim, de todos, né? Íntimo, vamos dizer assim, que foi criando até uma expectativa e uma descoberta de todos. Não sei se seria colocado nesse ponto de vista também, né? Faz sentido, né? Porque não é?
eu estou tão incrédulo no final de todo esse processo aí de questionamento, né, que eu estou em busca de um novo sentido para tudo, né? E aí o Espiritismo traz esse sentido num linguajar, num formato compatível com a época, né? E que não é nada mais, nada menos do que o cristianismo primitivo, né? Na volta. Mas digamos que com o formato daquele momento, né? Que as pessoas pudessem olhar e dizer, não, ok, legal, né? Isso aqui é lógico. E, aliás, é o que a gente sente, né, quando lê Kardec, ou mesmo as outras obras espíritas, né? Faz sentido, né? É lógico, é claro, não é difícil, não é misterioso, né? Não é cheio de alegorias, né? É o que é, né? Então, é um olhar bem objetivo nesse sentido. Eu acho que duas coisas legais na aula, né? Dá para perceber nesse contexto. Uhum. A lei do progresso operando, às vezes de uma forma mais célere, às vezes de uma forma mais lenta, mas ali, né? O plano espiritual sempre atuando quando necessário. Uhum. Então, temos uma Joana d'Arc que veio aí cumprir seu papel. Uhum. E apesar do respeito ao livre-arbítrio, como aconteceu com Napoleão, as coisas acontecem. Né? Mas a natureza não dá saltos. É verdade. O que precisava acontecer, aconteceu, né? E é muito bacana isso, Mara, porque a gente não está... E aí, lembrando o que o Edson falou, pensando no nosso momento atual, a gente não está desamparado. Não é que alguém largou a mão do leme lá em cima, né? E a gente está à deriva, né? Como na época também, você imagina que você tem um Napoleão para dar condição para um Kardec chegar, né? Que programação espiritual é essa, né? Quantos espíritos, né, encarnaram juntos para fazer aquela época acontecer? Sim. Né? Incrível. E você vê que enquanto Napoleão foi o imperador, Kardec foi um humilde professor, né? E ele era o espírito ainda mais elevado, né? Mas, felizmente, soube cumprir a missão dele. Né? Eu me lembro uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, eu estava até pegando aqui, e que eles falam exatamente isso, que a cada época, está no capítulo, ele fala que a cada época é marcado pelo cunho da virtude ou do vício, que devem salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. E a indiferença moral naquele momento era muito grande. Então, ainda é, né? Não, e você vê que é uma semente realmente que foi plantada, porque o movimento daquele período foi para levar para um materialismo cada vez maior, né? E no meio disso tudo, bota ali uma pedrinha, né? Uma sementezinha de uma espiritualidade que é a espiritualidade do futuro, né? Mas precisava do avanço científico também, né? Porque as condições de saneamento, de higiene, eram muito precárias, então a gente precisava disso. Sim. Essa é o bebê, né? Se você levar em consideração o contexto todo, tem toda razão. Ele estava trazendo o mundo inteiro, a humanidade nessa época estava trazendo essa questão moral para um materialismo muito grande. Você pega os principais exemplos que você citou aí de filósofos e de novas correntes filosóficas, como Schopenhauer e o pessimismo, ou como qualquer uma das outras, como Nietzsche, por exemplo, que até hoje é muito ainda reverenciado. Você trouxe para um materialismo de eu não preciso da religião, eu não preciso de Deus, ele é desnecessário, até o ponto de você chegar e falar, não, ele não existe mais, ele nunca existiu, enfim. É aí que, como você falou, é que plantaram aquela sementinha no meio desse terreno todo arenoso, e aí falou, não, veja bem, não é bem por aí a coisa. Não é só isso, né? É verdade.
Muito bom, gente. Tem mais alguns comentários aqui do Gilberto. A base da doutrina é essa fé racional, e a gente vai falar dela mais para frente. Posso falar só um ponto aí? Oi, quem fala? Pode, é o Fredo. deve. Oi, Fred. Seguinte, só para reforçar também, não está aí na lista, mas um personagem muito importante que influenciou muito, inclusive a questão católica, foi Copérnico e Galileu Galilei, né? Muito ligados, inclusive, com a derrubada do centrismo, né? Que falava que a Terra era o centro do universo, né? Sim, E também o próprio Galileu, ele mudou muitas questões da física e também foi o grande evoluidor do telescópio, né? Foi sendo o primeiro que observou manchas solares, aí todo mundo ficava brigando com ele falando que não, isso aí são planetas em volta do Sol, coisa desse tipo. Verdade. Também é um outro contexto que, inclusive, teve uma briga muito forte com a Igreja Católica. Ele teve que renegar o que ele falou, né, para não virar churrasco, né? Mas ele é o pai da ciência, realmente, né? Ele inaugura esse espírito investigativo, né, e racional. Mas é interessante isso, tanto Copérnico e Galileu, que foi engraçado ter citado, que eu tinha pensado neles agora há pouco, mas é interessante como são exemplos de, talvez, pensamentos que vieram um pouco antes do que o resto da humanidade estava preparado, tanto que eles foram fortemente contrariados pelo poder da época, né? Pelo Vaticano e pela Igreja. Até Galileu foi aprisionado e falou: ou é fogueirinha ou você fala que é mentira. Meu. Então... Pra vocês terem uma ideia, o Galileu foi perdoado. Em 1993. Pelo Papa João Paulo II. Só um pouquinho de tempo depois, né? Levou só uns anos. 500 anos depois ele foi perdoado. Uns bons 150 anos, mais ou menos. Gente, mas essa é a ideia, né? Então, esse é o contexto. Ao mesmo tempo que as novas condições ajudaram o Espiritismo, ao mesmo tempo, o exagero dessas condições, né, são justamente os apelos, as dificuldades humanas a qual o Espiritismo também vem ajudar, né? Então, é uma via aí de duas mãos. E para a gente não... Eu falei que talvez a gente avançasse um pouquinho, né? Mas, para concluir a aula de hoje, né? Então, o Espiritismo surge nesse contexto, e aqui a gente já falou das condições necessárias, mas principalmente como um resgate do cristianismo primitivo, né? Então, aquela religião que estava desacreditada, né? Então, isso aqui é uma forma de trazer e tornar isso pertinente, relevante para aquele século, né? Para aquele homem daquele século, né? Veio também combater o crescente materialismo, né? Kardec diz sempre, né? Respeitamos todas as filosofias, de que de alguma maneira ajuda o homem a se melhorar e caminhar para o bem, mas tem uma coisa que o Espiritismo vem, de certa forma, combater, é essa ideia de que o nada ou o acaso, né, é o que rege as nossas vidas, né? E oferecer um caminho evolutivo para a humanidade, né? Então, diante de todas aquelas ansiedades de, ok, precisamos buscar o nosso bem-estar, né, revoluções, etc. e tal, o Espiritismo vem trazer de volta o cristianismo, o evangelho, realmente como o caminho, né, e Jesus como modelo e guia, né? Acho que Gilberto fez mais um comentário aqui. A religião dominante dessa época estava perdendo espaço por não aceitar as evidências científicas e a humanidade, devido aos questionamentos, caminhava mais para o materialismo. Creio que aí o plano espiritual superior trouxe-nos o cristianismo redivivo. Adicionaria nessa lista ampliar o foco de vida. Obrigado, Gilberto. Bem. Vou falar porque quando eu começo a digitar, não te acompanho, né?
Não. Explica para a gente o que você entende por ampliar o foco de vida. No que eu percebo, a minha formação é engenharia, então ciências exatas é algo que sempre cercou o meu período estudantil e de formação. E, ao conhecer a doutrina, houve um adicional muito grande para mim, né, por perceber energias com as quais a engenharia manipula, termodinâmica, entropia, entalpia, coisas que não são palpáveis nos sentidos físicos e que conduzem vários desenvolvimentos tecnológicos. E aí a ampliação do foco de vida, de que se eu deixo de ser materialista e de achar que a vida é só essa, começo a perceber que há algo mais a eu almejar, não só angariar os bens materiais que todos nós precisamos e queremos, e é justo, mas começar a entender que se eu não conseguir atingir um certo foco material que eu focava, entender que existe uma razão para isso, que vai, com o tempo eu vou perceber qual é, né? Inclusive como um certo freio, algumas vezes, mas por aí. Isso aí, a fé na vida futura, né? Com uma base na razão. Muito bom, gente, era o conteúdo da noite, e essa troca aqui no final foi muito gostosa, ver como repercute, né? E como o entendimento é claro. Semana que vem a gente continua, né? Agora falando um pouco mais sobre conceito do espiritismo, né? E o objeto da ciência espírita, que é mais um passo aí para a gente fazer essa introdução ao estudo do espiritismo. Edson, gostaria de acrescentar algo? Isso. Assim, mesmo com toda com todos os problemas, né, que o Jorge muito bem nos explicou, com todas as revoluções, com todas as guerras, com tudo, Deus está no comando. Eu fico imaginando ele sentado lá, olhando como aquela gente erra, não? Eu já ensinei tanto, eles continuam errando. Deve ser muito hilário para ele, porque, gente, mas eles vão aprender. Vão alguns milênios a mais, mas eles vão aprender. Isso aí. E com tudo isso veio o Espiritismo para nos consolar e nos ensinar tanto, para a gente suportar os nossos problemas. Desculpa interromper, Jorge. Sim, Gilberto, pode falar. Escreveram, perdi a conexão, Maria Luísa, não sei Isso. se você pode... Assim, mas não tem ninguém pedindo para entrar. Não, eu acho que ela está saindo já, Gil. Ela deve ter saído. Tá ótimo. Edson, vocês costumam fazer uma oração no final? Isso. Eu vou, como vocês já perceberam na semana passada, eu sempre vou pedir para alguém fazer a oração final. Tudo bem, gente? E hoje eu olho a lista que eu anoto quem está presente e eu vou por intuição, tá? E hoje eu vou convidar a Alessandra para fazer a oração de encerramento. Tudo bem, Alessandra? Opa! A Alessandra saiu. Minha internet tinha caído, desculpa, gente. Voltei. Ótimo. Você faz a oração, Alessandra? Oh, meu Deus, faço. Vamos lá. Não estou preparada, vamos lá. Agradecer a noite de hoje, que todos nós hoje temos uma noite de paz. Vou rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre.
Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa volta. Que assim seja. Espero que todos tenham uma noite boa. E é isso. Isso aí. Graças a Deus. Obrigada, que assim seja. Graças a Deus. Uma boa semana e até quarta. Isso. No domingo eu passo para vocês o resuminho da próxima aula, tá bom? Legal. Obrigado. Ok, gente. Tchau, obrigada. Obrigado, pessoal. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Agora eu não sei como é que eu saio. É o botão vermelho do lado direito. Ali, ok, achei aqui. Tá bom. Boa noite. Boa noite, Gil. Obrigado, Gilberto. Boa noite, Alessandra. Boa noite. Eu não tô conseguindo sair. Do lado direito tem um botãozinho vermelho. Botãozinho vermelho. Aí, também tô perdida aqui. Aí vai dizer end meeting. Ou new meeting. Do lado direito, lá embaixo, você desce o cursor, vai aparecer a barra do lado direito da barra. Do lado direito. Onde eu vou, Gigi? Aqui? Você que sabe? Onde eu desligo aqui?